Bem-vindos ao Ourinhos Cast, o podcast do Poder Legislativo. Eu sou Fernanda Coraza e trago para você aqui notícias, informações e transparência sobre fatos que impactam o dia a dia da nossa cidade. E hoje estamos recebendo pela primeira vez aqui no Ourinhos Cast o primeiro-tenente Igor Leme, comandante aqui do Corpo de Bombeiros de Ourinhos. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, Fernanda, eu que agradeço imensamente pelo convite. Uma honra poder contribuir com o Ourinhos Cast. Vamos começar então, Tenente Igor, para a gente bater um papo mesmo sobre várias questões relacionadas ao Corpo de Bombeiro, mas a primeira seria, o que faz exatamente o Corpo de Bombeiros aqui em Ourinhos? Bom, Fernando, nós temos múltiplos serviços. A gente divide esses serviços, principalmente os serviços operacionais, em três vertentes. O serviço de pronta resposta a emergências, que ele se divide em várias áreas, depois eu falo um pouco mais amplo. Serviço de educação pública, então nós estamos costumeiramente nas escolas, conversando, instruindo os alunos, também dando palestras em empresas, à população para conscientizarmos, explicarmos alguns procedimentos, formas de prevenirmos algumas espécies de acidentes. E também o Serviço de Segurança e Proteção contra Incêndios, onde nós fazemos as vistorias e, em alguns casos, fiscalizações de bombeiro também, com vistas a garantirmos a segurança das edificações e principalmente das pessoas que frequentam aquela edificação. E no caso da primeira que eu dei uma passadinha, né, porque é o mais amplo, o serviço de pronta resposta é onde nós somos mais conhecidos pela população. Acionados. Justamente. Entendi. Então, quando vocês assistem um Chicago Fire, aqui é o Ourinhos Fire, né? Exatamente. É o Ourinhos Fire. É aquilo que os senhores veem, né? Então, nós temos um serviço de pronta resposta a emergências, onde nós atendemos as mais variadas emergências que podem ser acionadas no Corpo de Bombeiros. Desde um salvamento terrestre, que pode ser um salvamento veicular, um acidente de trânsito, com moto ou com pessoa encarcerada dentro de um veículo, de um caminhão, de um ônibus, até os incêndios estruturais, que a gente vê muito nos seriados, né? Os incêndios em coberturas vegetais, os florestais, que são característicos de nossa região do interior, os afogamentos, as operações de salvamento em altura, de produtos perigosos. Então, é uma gama bem grande onde nós fazemos atendimento nesse serviço de pronta resposta, que somos demandados pela população. Nossa, é muita coisa mesmo. E como que está estruturado o Corpo de Bombeiros aqui hoje em Ourinhos? São muitos profissionais? Falta profissionais? Como que está isso? Então, aqui em Ourinhos, nós temos um programa Posto de Bombeiros. Então, nós temos duas equipes separadas, uma equipe de salvamento e incêndio e uma equipe de resgate. Eles, cada qual tem a sua função específica, de forma distinta, por exemplo, de Santa Cruz do Rio Pardo, onde nós temos uma base de bombeiros, em que é uma equipe só que atua nas duas vertentes, só que se porventura está no incêndio, a gente não fazemos os atendimentos de resgate e vice-versa, até que nós tenhamos a equipe liberada para atender. Então aqui vocês conseguem trabalhar simultaneamente em as duas situações. Equipes. Justamente. Então cada equipe tem a sua destinação específica. Então a equipe do caminhão, quando os senhores veem um autobomba que nós chamamos, autobomba salvamento, ela vai fazer os combates a incêndio e todas as operações de salvamento. Enquanto o resgate faz o resgate acidentados. E aí eu já puxo até uma tecla, né? Que possivelmente você me pergunte daqui a pouco, Igor, mas e qual que é a diferença do resgate pro SAMU? Certo. Todo mundo tem essa dificuldade, né? E confunde bastante ainda, né? Será que o Corpo de Bombeiros ainda faz resgate ou é só o SAMU, né? Já esclarece isso pra gente. Maravilha. Então, o resgate do Corpo de Bombeiros, ele é destinado para quê? Ele é uma guarnição, entre aspas, de salvamento e de APH. Então, a nossa função principal do resgate do Corpo de Bombeiros é o quê? São acidentes traumáticos. Então, são ocorrências com trauma. Trauma envolve choque. Então, vamos supor, uma queda de um nível a outro, um acidente de trânsito principalmente, são situações que demandam o nosso resgate, ao invés do SAMU. Porque há necessidade de imobilização daquela nossa vítima, de um transporte. Então, via de regra, o bombeiro ele tem um programa de condicionamento físico que permite nos fazer esse transporte sem que a vítima ande. Que nós conseguimos a imobilizarmos e nós a transportarmos. E por isso que o bombeiro é especificamente para essas situações traumáticas. Certo. Enquanto em casos clínicos são ocorrências do SAMU. Então vamos supor, uma hipoglicemia, um desmaio, coisas nesse sentido são ocorrências do SAMU. Mas, em contrapartida, nós nos apoiamos mutuamente. Então, às vezes, entra um caso clínico e as viaturas todas do SAMU estão empenhadas. Eles ligam para nós e nós vamos Vocês trabalham juntos, na verdade. Justamente. Não estamos juntos fisicamente, mas coordenamos um sistema. O Sistema Estadual de Atendimento a Emergências, que é coordenado pelo Corpo de Bombeiros. Então, nós fazemos essa conversação com o SAMU. A gente tenta direcionar cada órgão para sua função específica, mas em tendo a ausência de um recurso, um órgão acaba apoiando o outro. E por vezes o SAMU acaba atendendo trauma, o bombeiro acaba atendendo o clínico,
Mas quando a população ligar, a ideia, o ideal... que o trauma seja... do bombeiro. Bom, Ourinhos tem enormes índices de acidentes com moto. Com certeza. Né? Então, bombeiro. Bombeiro, 193. Muito importante essa E informação. o caso clínico 92. Que maravilha, muito importante saber isso, muito importante mesmo. E assim, a gente está falando sobre essa questão dos acidentes com trauma, etc. Mas quais as principais ocorrências aqui que a corporação mais atende? Bom, aí eu vou dividir então em duas vertentes também. Certo. Para o caminhão, para o nosso autobomba salvamento e para o resgate. Certo. Na parte do caminhão, do autobomba salvamento, como nós temos uma característica interiorana, o que nós mais temos é captura e manejo de animais. Então... por exemplo, um saruê que entrou numa residência, algo assim, uma abelha. São acionamentos nesse sentido. E os incêndios em coberturas vegetais, que acontecem bastante, inclusive nessa época do ano. Então, para o caminhão, a maior demanda que nós temos é essa. E de forma específica, que não temos um volume muito grande, em termos de quantidade comparado às demais ocorrências, mas das ocorrências mais gravosas, o que a gente mais tem de característica na região é o afogamento, por conta dos rios que banham aqui a nossa região. No caso do resgate em específico, são os acidentes de trânsito com motocicletas. Então é bem característico, durante o dia, o resgate é toda hora demandado para esse tipo de atendimento. A gente percebe mesmo vocês toda hora passando, justamente, trabalhando bastante. Ainda bem que tem vocês aqui. E como que funciona a rotina dos bombeiros? Existe uma escala? Vocês têm que fazer um treinamento diário? Como que é o trabalho no dia a dia de vocês ali? Bom, funciona assim, então. Nós temos, vou falar do efetivo de pronta resposta a emergências, que é o foco da nossa conversa, né? Que é a nossa prontidão, o nosso serviço operacional. Esse profissional, ele segue uma escala de 24/48. Então, um dia de trabalho, 24 horas, e 2 dias de folga. É assim que é a rotina de trabalho dele. Temos 3 equipes, verde, amarela e azul. Não é mera coincidência, são as cores da bandeira do Brasil, né? Certo. E essas equipes se revezam. Quando o bombeiro está do quartel, ele tem sempre uma rotina a ser feita, uma rotina de treinamentos técnicos e treinamentos físicos. Porque o nosso serviço ele é muito atrelado à questão física. Por exemplo, quando nós colocamos aquela roupa de incêndio, por vezes nós estamos carregando 50 quilos, 60 quilos com material, com vítima, até mais, quando nós precisamos fazer a extração de uma vítima. Então o bombeiro tem que estar muito bem condicionado para entrar em uma ocorrência e não falecer tentando salvar alguém. E conseguir não somente se extrair do incêndio, como retirar uma pessoa do incêndio, por exemplo. Então, de manhã, começa às 7h30 da manhã. Todo dia o pessoal passa lá na frente do quartel e vai ver que tá todo mundo lá na frente, né? A gente faz a passagem de serviço, é uma mini solenidade ali, onde são passadas as novidades. Na sequência, nós fazemos, a partir desse momento, os nós do dia, que é um primeiro treinamento técnico, dos nós que são muito importantes para a nossa atuação fim, e seguimos fazendo a conferência diária de materiais e equipamentos, de viaturas, onde nós testamos e conferimos tudo que estão em nossas viaturas. Na verdade, assim, vocês nunca estão parados, né? Não. E aí vão seguindo assim, durante o dia, vão seguindo rotinas e a cada horário tem um treinamento a ser feito. E eles vão variando entre treinamentos técnicos e conferências técnicas, igual eu comentei, e treinamentos físicos. Então, por exemplo, tem um treinamento físico da parte da manhã, que é um treinamento individual. Tem um treinamento físico da parte da tarde, que é um treinamento coletivo. Sempre com vistas a entregar para a população um profissional que ele esteja apto, tanto técnica quanto fisicamente, para prestar o melhor atendimento possível. Esteja pronto. Justamente. Então, quando nós não estamos em ocorrência, é assim que nós estamos dentro do quartel, sempre seguindo essa rotina. E, tenente, agora, né, estamos entrando em junho, julho, agosto, reconhecidamente um período de seca. Muita queimada, como, né, o senhor até já falou sobre isso. Nessa época, o Corpo de Bombeiros fica extremamente acionado. É uma época que preocupa, né? Justamente. Nós estamos entrando então na fase vermelha da Operação São Paulo Sem Fogo. Essa operação ela não surgiu... Essa nomenclatura é atual, né? Mas ela vem de longas datas, com outras terminologias. Certo. E essa fase vermelha é o ponto mais crítico que nós temos, onde é costumeiro, não somente na região de Ourinhos, mas ao longo de todo o estado e, quiçá, ao longo de todo o território nacional, o Brasil inteiro pegando fogo pela característica climática. Então, os incêndios em coberturas vegetais, eles têm 3 fatores que influenciam muito. E um desses fatores é a meteorologia. E essa época do ano, a meteorologia contribui muito. Porque se nós pegarmos, o que acontece? Nós temos um verão vindo, o verão vem, chove bastante, quente, essa vegetação ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Na sequência vem o outono, ela começa a secar, mas ainda temos algumas chuvas. No inverno, nós costumamos ter uma época do ano que ela é fria e seca. Mas em alguns momentos, além dela estar, ao invés dela estar fria e seca, ela está seca, quente, em alguns dias específicos, verdade. E com muito vento.
Isso contribui muito para que um pequeno foco de incêndio de cobertura vegetal ele se alasse por proporções gigantescas. Então essa é uma época do ano que a incidência dos incêndios de cobertura vegetais ele aumenta muito, muito. Ano passado, por exemplo, em 2024, o Corpo de Bombeiros atendeu 3 vezes mais chamados do que em relação a 2023. Então é uma época bem complicada. Ano passado foi um ano bem atípico. Porque também foi um ano muito quente, né? Justamente. O ano passado. Pela questão climática, né? Então, ano passado foi um ano bem atípico, onde a demanda aumentou muito. E esse ano a gente, apesar de ainda não estarmos entrando agora em junho na fase vermelha... Isso que eu ia perguntar, como que está a expectativa, o preparo para esse ano, depois de um ano passado tão pesado, né? Então, nós já fizemos a fase verde e estamos finalizando a fase amarela da operação, né? Na fase verde nós fizemos o planejamento, na fase amarela a gente, além de treinar e cadastrar todos os apoios necessários para essa época do ano, treinamos todas as brigadas das defesas civis dos 12 municípios da nossa região de Ourinhos, Santa Cruz e Rio Pardo, para que atuem junto com o Corpo de Bombeiros nessas demandas. Então foram todos os profissionais capacitados para que nós atuemos juntos e dê uma melhor resposta à população, visto que, como eu disse, né, nós temos um caminhão de incêndio. Então, incêndio é uma coisa muito rápida, né? Justamente. Então, quando essas emergências elas vêm e entram várias sequencialmente, nós vamos descentralizando e conversando com as defesas civis, vamos fazendo um trabalho, um atendimento, uma coordenação do sistema estadual, que é uma das missões do Corpo de Bombeiros também, para que nós possamos entregar à população, ao nosso cliente fim, né, o melhor trabalho possível. E, tenente, aqui a Corporação de Ourinhos não atende só Ourinhos, né? Como que funciona isso? Nós atendemos aqui em Ourinhos 6 municípios. Certo. 6 municípios. Então, assim, o Corpo de Bombeiros, legalmente, ele é o coordenador do Sistema Estadual de Atendimento às Emergências no estado de São Paulo. Então, além de nós fazermos todas essas funções que eu falei, uma das nossas missões é coordenar as demais agências também. Então, só que nós não estamos fisicamente presentes nesses 6 municípios. Aqui em Ourinhos, especificamente, nós estamos no município de Ourinhos e fazemos atendimento de todas essas demais. Então, nós fazemos a coordenação das agências desses outros municípios muitas das vezes. Vamos supor, entra um acidente de trânsito, entra um caso clínico. A gente tenta descentralizar, acionar o canal, um órgão que consiga dar um primeiro atendimento, uma defesa civil para um incêndio de cobertura vegetal, até que nós tenhamos condições de podermos nos deslocarmos a um outro local ou, se necessário for, que às vezes aquele outro órgão ele vai ter a capacidade suficiente para poder fazer a extinção. E em casos mais complicados, né, aí nós nos deslocamos a esses demais municípios para fazermos o atendimento nos que demandam que o bombeiro militar mesmo faça a sua atuação naquele cenário. E hoje, quais são os tipos de... a gente até já falou sobre isso, que acidentes com motociclistas é um número elevado, né, de ocorrências. Mas que tipo de resgates são mais comuns assim, no dia a dia de vocês? O mais comum que nós temos mesmo acaba sendo o acidente de trânsito. Assim, se for falar de resgate, né? Acaba sendo o acidente de trânsito, porque... em todos os sentidos. Muitas das vezes nós temos não somente com motociclistas, mas auto versus auto com um condutor Vítima. Às vezes encarcerado, na maior parte das vezes não encarcerado. Quando eu falo encarcerado é dentro do veículo, né? Sim, sim. Às vezes não encarcerado fora do veículo, mas sentindo uma dor em alguma região. Então é o que nós somos mais demandados aqui na nossa região. É bem característica aqui de Ourinhos esse tipo de atuação. E resgates aquáticos? A gente... chega verão, né? Todo verão a população vai para os rios. Somos uma região aqui, Paranapanema, mas acredito que até mais no Paranapanema, né? Que as pessoas utilizam como um local de banho, lazer. Está lá o Corpo de Bombeiros fazendo resgate aquático. Justamente. Como é isso? Vocês se preparam para esse resgate? Que é um trabalho bem minucioso, difícil, né? Não é comum, vamos dizer assim. Com certeza. Bom, na nossa região, é uma região muito caracterizada por esse tipo de emergência. A gente fala que são os afogamentos, né? Sim. Nós temos 3 municípios que são os piores em termos de índice, que são Ourinhos, Chavantes e Salto Grande, por conta justamente do Paranapanema, que tem pontos que os banhistas frequentam muito, e nesses pontos costumamos a ter afogamentos. Às vezes acontece em outros rios. Vamos supor, recentemente, não sei se a senhora sabe, né? Mas recentemente fomos demandados para um afogamento em curso aqui no Rio Pardo. Não, verdade. É mais difícil, né? Então, eu estou aqui há 4 anos, foi a primeira vez que eu peguei aqui no Rio Pardo, porque é um trecho que tem a maior parte dele ali é rasa, né? Tem alguns pontos de poço e ele tem muita correnteza. Eu não tinha ainda atendido no Rio Pardo em específico. E um afogamento de um jovem de 17 anos. E acabou falecendo nessa oportunidade, nós localizamos no 3º dia de busca.
Então, como que a gente trabalha nessa situação? No primeiro momento que o bombeiro é acionado, até 1 hora a gente trabalha com vida. Nesse primeiro momento, nós trabalhamos executando o mergulho emergencial que a gente fala, que é o bombeiro chegando e sem equipamento nenhum, fazendo mergulho e tentando localizar essa vítima para tentar investir e retorná-la à vida. A partir de 1 hora, nós, infelizmente, passamos a trabalhar com recuperação de corpo, onde nós fazemos o mergulho autônomo, que é o mergulho com equipamento. Só que para fazer mergulho autônomo no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, precisa ser mergulhador. Então, não é qualquer bombeiro, vamos dizer assim. São poucos precisa bombeiros. ter um treinamento específico. São poucos bombeiros, na verdade. Ele tem que ter uma especialização profissional, que é o mergulho autônomo, para que ele possa fazer. Que é, inclusive, a especialização profissional mais difícil do Corpo de Bombeiros. Recentemente, esse ano, já justamente por conta dessa característica, né, nós sediamos aqui na nossa unidade, que é a macro-região de Marília e Bauru, o 10º grupamento de bombeiros, um curso de mergulho autônomo, onde formamos 15 profissionais para bombeiros de toda a região, 15 mergulhadores para poderem atender essas demandas. E aí vocês utilizaram os rios aqui no treinamento? Nós ficamos, inclusive, praticamente uma semana aqui na nossa região. Que interessante. Onde trabalhamos bastante na parte aqui em Ourinhos, no Panema, né? Na praia de Salto Grande e próximo a Ponte Penso, em Chavantes, que são os pontos mais característicos onde nós costumamos a ter os afogamentos na região. E aí nós fazemos a operação. Via de regra, nós costumamos a mergulhar de 2 a 3 dias, principalmente na época do calor, porque do 2º para o 3º dia nós temos como característica que o corpo costuma a desprender do fundo do rio e a boiar. Então, a partir desse momento, nós costumamos a fazer buscas na parte superior com embarcação. E foi assim que nós fizemos a ocorrência do Rio Pardo, que eu acabei de comentar, né? E no 3º dia, já no dia de busca com embarcação, nós localizamos a 5 quilômetros do local do afogamento. Nossa. Que é uma característica do Rio Pardo de ser uma correnteza muito forte. Nossa. E assim, sobre essa questão do afogamento. Quando alguém presencia um afogamento, porque tá lá, beira de rio, verão, maioria das vezes, né? Tá certo que tem também questões de pesca, né? Aqui na região também. Mas o que a pessoa deve fazer? É perigoso entrar na água? Deve ligar imediatamente para vocês? Qual que é o procedimento correto? Primeiro de tudo, ligar ao 193. Para que nós possamos ter o mais breve possível uma tropa do bombeiro se deslocando ao local para poder prestar o atendimento caso ocorra efetivamente a submersão. Na sequência, e isso é muito importante essa conversa com a população, porque quem salva vidas é aquele que já está na margem daquele leito. Ele consegue salvar a vida daquela pessoa. E como? De forma bem simplória. Tentando alcançá-lo, se possível for. Eu tenho um pedaço de pau aqui, uma vara, algo assim, eu oferto para ele e reboco ele à margem, à distância, em segurança. Poxa, não consigo alcançá-lo. Então vou arremessar alguma coisa. Arremessando um objeto que boie. E o que pode ser isso? Num churrasco, por exemplo. Caixa térmica. Caixa térmica. Uma bola que a criança está brincando ali. Um isopor. Então qualquer meio que ele forneça flutuabilidade vai salvar essa vítima. É mais interessante alcançá-la à distância. Para que você já traga a margem. Mas se você oferecer a ela flutuabilidade, ela vai ficar em segurança. Até que alguém consiga alcançar. Né? Justamente. Na sequência, a gente fala assim. A gente tem uma sequência de etapas, né? Então, primeiro seria alcançar, depois arremessar. Se não conseguir fazer isso, a gente fala que é remar, né? O que seria essa ação? Seria alcançá-la com uma embarcação, para que você esteja em segurança. Então, você está lá pescando e viu uma situação dessa, ou com alguma embarcação que você consegue chegar próximo a ela e oferecer esse meio para que ela não segure em você, é a forma mais segura. Essa questão do seguro é porque senão afoga os dois, isso, né? Isso que eu ia falar. Na sequência, para nós, a parte operacional, a gente fala que é essa sequência, né? A gente fala que é alcançar, arremessar, remar, voar. A população não vai conseguir voar, né? Que é o nosso caso lá no litoral, é muito comum. Das especializações que eu tenho é o curso de salvamento aquático. E a gente faz um treinamento lá na praia com os guarda-vidas, né? Onde o helicóptero nos leva até determinado ponto do mar e nós saltamos o helicóptero. É como se nós saltássemos em cima da vítima ali praticamente para efetuarmos a operação de salvamento. Então, voar não vai dar para a população, mas se nada disso for possível, aí sim a gente fala nadar. Mas precisamos frisar uma coisa muito importante aqui. Para você que está nos assistindo, não tente colocar a mão numa vítima de afogamento se porventura você não seja capacitado, tenha treinamento para isso. Uma vítima de afogamento, ela está de todo momento tentando ter um meio de flutuabilidade. Ela quer um meio de flutuabilidade. Infelizmente, numa situação de desespero dessa, se o irmão dela, a mãe dela, o pai dela tentar relar nela, ela vai afogar o pai e a mãe.
ela não está vendo. Ela está numa situação de perigo. Ela só enxerga a morte. Na verdade, não é mais o nosso, entre aspas, o nosso cérebro humano, racional que está pensando, é o nosso irracional. Chegamos em sobrevivência. É um instinto de sobrevivência, né? Então, qualquer um que toque nela, ela vai tentar afundar. Por isso que, para alcançar e retirar essa vítima, colocando as mãos nela, nós temos que saber como fazê-lo. Recentemente, inclusive, nós tivemos uma ocorrência aqui. Foi em Chavantes, onde 2 jovens, eles estavam nadando, começaram a se afogar. Tinha uma pessoa que estava lá com nadadeira, inclusive. E ele, por sorte, acompanhou a situação e fez a operação de salvamento. E ele conseguiu salvar um. Porque a hora que ele chegou, a pessoa se entregou, então ele conseguiu rebocar a margem. Quando ele foi fazer o segundo começou a afogar ele. Então ele se desvencilhou e, infelizmente, o segundo acabou se afogando. Então, é um risco muito grande. Uma outra operação que nós tivemos em Chavantes também foi sequencial. E essa é bem marcante. Foi em 2020, foi um mês antes de eu chegar aqui no quartel, né? Sei dela porque eu sou filho do bombeiro de Ourinhos. Eu fui criado nesse quartel desde criança. Mas era uma família frequentando lá Chavantes. E aí eram 2 crianças e um parente, salvo engano, era um tio deles, salvo engano. E aí uma criança começou a se afogar, o irmãozinho foi tentar retirá-la, começou a se afogar, o tio foi tentar retirar, começou a se afogar. Meu Deus. Um senhor passava e viu tudo isso acontecendo, foi tentar ajudar e se afogou. 4 óbitos. Que horror. Então, muito complicado, muito perigoso a gente tentar efetuar uma operação de salvamento desde que nós não sejamos capacitados a fazê-lo. E justamente sobre essa questão de capacitação, né? Como que vocês se preparam, né, fisicamente, tecnicamente, para lidar com essas ocorrências super complexas, né? Primeiro de tudo, a formação, né? Então, o bombeiro, o soldado nosso, o oficial, ele tem uma outra formação. O oficial, ele passa, que é o meu caso, né? O quadro de comandantes, nós passamos por 4 anos de academia de Barro Branco, onde somos formados oficiais, comandantes de tropa de polícia. Então, no estado de São Paulo, o bombeiro é polícia, é o último estado que nós ainda somos polícia. E depois disso, nós ainda fazemos mais um ano de pós-graduação, onde nós somos especializados na gestão do serviço de bombeiro. Essa é a formação do oficial. No caso da formação das praças, do nosso soldado, quando ele entra, ele faz 6 meses de módulo básico de polícia e depois 6 meses de módulo específico de bombeiro, onde ele é formado. Mas, além disso, ainda há os cursos de especialização. Então, nós temos vários e vários cursos. Os mais extensos são esses aqui, inclusive, que estão na Farda. Na Farda, nessa região da Farda, certo. A gente tem os cursos que possuímos, né? Os mais extensos são esses, que é o salvamento terrestre, que é tudo de salvamento terrestre. O salvamento em altura, que é tudo de salvamento em altura. E o mergulho, que não é a parte de aquático, de salvamento aquático é um pouquinho diferente, mas é a parte de mergulho autônomo. Então, o profissional, além dele ser formado na escola, nós temos vários cursos disponíveis para que ele se especialize naquela vertente. E é uma cobrança que a gente cobra muito dos nossos profissionais. Que eles não parem, né? Que eles estejam sempre se atualizando, se especializando para poderem dar o melhor atendimento possível à população. Não, e com certeza estamos tendo, ainda bem, né? E sobre essa questão da prevenção, que a gente sabe que a prevenção também é um dos pilares do trabalho dos bombeiros em si, né? O que o senhor acredita que os moradores de Ourinhos mais precisam aprender nessa questão da prevenção? Eu iria em 2 vertentes. A gente brinca e fala que o bombeiro é sazonal, né? Cada época do ano a gente está atendendo uma ocorrência específica. E essa é uma época específica do ano. É a época dos incêndios e coberturas vegetais. Então, a maior parte, assim, a esmagadora, a maioria mesmo. Não vou falar 100%, vou falar 99,999% dos incêndios que nós atenderemos nessa época do ano vão ser causados pela população. E, infelizmente, isso é uma situação que coloca em risco não somente aquele que coloca o fogo, mas todos em volta. Ah, mas o fogo não vai chegar até a minha residência, mas a fuligem, a fumaça, vai atrapalhar e gerar um problema respiratório a todos da região. Então é um problema muito característico. A pessoa tenta resolver um problema pontual, mas ela gera um grande risco a todos. E todos nós, é constitucional esse direito, né? Temos direito a um meio ambiente saudável. Então isso é o principal ponto para se falar. E no caso de Ourinhos especificamente, o cuidado na margem do rio. Bebida e rio não combinam. Então, tá lá no momento de lazer, toma cuidado. Porque um momento de lazer é uma tragédia. A gente atendeu a ocorrência de afogamento por causa disso. A gente vê que estava todo mundo feliz e aí vira uma tragédia na família. Então, muito cuidado na beira do rio. Certo. E na questão assim, residência, comércio, indústrias, o que pode ser feito para evitar essa questão de acidentes e incêndios? Coisas básicas assim que as pessoas precisam aprender.
Eu diria nas residências, vou quebrar então novamente, né? Nas residências eu diria manobras básicas de APH. O que seria isso, esse OPH? Seria atendimento pré-hospitalar, né? Então, assim, vou falar em uma língua mais normal, né? Então, o que seria basicamente primeiros socorros? Entendi. Não precisa ser um primeiro socorro complexo. Saber fazer uma manobra de Heimlich no caso de crianças, engasgamento, né? Uma ressuscitação cardiopulmonar em caso de uma parada cardiorrespiratória, uma desobstrução de vias aéreas de um bebê, porque nós nos deslocaremos até o local. Mas quando esses processos todos são iniciados antes de nossa chegada, isso é muito importante, porque nós, entre aspas, começamos o atendimento antes mesmo de estarmos no local. Porque vocês vão orientando, né? Justamente. No telefone, no contato, né? E são procedimentos simples. Hoje, no site do Corpo de Bombeiros, tem lá uma abinha Educação Pública, onde tem diversas informações lá de como fazer. Que interessante. De como, o que fazer no caso de um afogamento, o que fazer no caso de uma parada cardiorrespiratória, no caso de um engasgamento. Então, é muito importante que a população saiba, porque isso ajuda bastante a gente no caso de acidentes com pessoas. E focando na parte do comércio e indústria, regularização do prédio junto ao Corpo de Bombeiros, ao nosso serviço de licenciamentos, onde nós vamos garantir, após, em alguns casos, conforme o tamanho do prédio, somente vistoria, em outros, em prédios maiores, análise e vistoria de planta, né? A gente vai garantir que aquela edificação está segura e, com isso, todos que a frequentam estão seguros em termos de normas de Corpo de Bombeiros. Que maravilha. E quando a pessoa liga no 193, quais são os principais dados que ela precisa já estar ali pronta para informar para que o atendimento seja mais rápido? É muito importante que ela saiba, primeiro de tudo, o endereço. Porque isso é uma coisa que influi muito no nosso tempo de resposta. O bombeiro, a gente bate muito na tecla da saída rápida do quartel. É uma cobrança insistente. Se vocês forem visitar o nosso quartel, vão ver que tem caixas de som dispostas em todo o quartel, onde é anunciada a ocorrência para todo mundo sair correndo, entrar na viatura e atender o mais rápido possível. Só que de nada adianta sair rápido do quartel se o endereço cadastrado é errado. Então é muito importante que o solicitante, na hora de cadastrar, passa lá o endereço certinho e coloca uma referência. Tal lugar é perto do supermercado São Judas antigo. Porque tem que ser mais simples, assim, o São Judas novo. É o Maitã, tal. Pensar num ponto de referência comum, assim. Justamente, porque às vezes nós temos ruas com nomes semelhantes. Às vezes o bairro cadastrado não bate. Mas se a nossa referência for boa, pelo menos nós vamos direcionar a algum ponto específico. E passar para nós, tentar, eu sei que é complicado, né? Quando acontece dentro de casa, mas tentar respirar e passar da forma mais tranquila para nós o caso. Porque às vezes o solicitante está desesperado e nós entendemos. Ela está gritando, ele ou ela, né, está desesperada na situação que está vendo. Mas se ela passar gritando numa situação rápida, sem ter parcimônia, sem ter calma, nós não vamos entender nada. E aí, às vezes, o recurso que vai ser direcionado lá não era o recurso suficiente para atender. Que é alguns casos, por exemplo, que é uma operação do bombeiro, é um resgate. Mas precisa de um suporte avançado de vida. Suporte avançado de vida é um médico junto. No bombeiro não tem médico trabalhando, no bombeiro de Ourinhos. Temos o médico do SAMU. Nessas situações, a gente solta o médico do SAMU e apoia nós. Só que se a população não explicar certinho, nós não saberemos. Então ela tem que passar certinho o caso para nós, com mais tranquilidade, para que nós possamos canalizar o melhor recurso para fazer o atendimento. E como é essa questão do tempo médio de resposta? Como que funciona? Nós tentamos atender todas as emergências hoje no mais breve tempo possível. O que vai variar é a localização. Então tentamos sair do quartel o mais rápido possível. Nós temos uma meta, né, institucional, que até 2031 está no plano de comando. Nós temos 80% das emergências atendidas em até 12 minutos. Então, é um foco nosso o tempo-resposta. Então, a saída do quartel a gente tenta primar muito por isso. Hoje, o controle é feito com base nos 20 minutos. Então, uma tecla que a gente bate bastante ali dentro do quartel é que nós atendamos pelo menos 80% das emergências em até 20 minutos, que é o que a gente está usando hoje como referência. E, via de regra, a gente consegue atender as ocorrências emergenciais nesse tempo-resposta. Que maravilha. E vocês também fazem trabalhos educativos, Sim. Né? Como que funciona isso? Vocês vão nas escolas, vocês vão até as comunidades, aos bairros? Como que vocês tentam passar informações para a população? Bom, acerca do nosso trabalho de educação pública, nós temos vários programas a serem desenvolvidos. Vários. Um dos programas é o programa Bombeiro na Escola, onde um bombeiro militar ele acompanha determinadas turmas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. E nós fazemos realmente um programa onde os alunos daquela série eles são instruídos acerca de algumas temáticas. Principalmente hoje nós estamos trabalhando com os quinto anos aqui em Ourinhos. E o foco no caso dos quinto anos é a prevenção de acidentes.
Tem ainda a possibilidade de no futuro expandir esse programa e nós trabalharmos também com os nonoanos. O foco neles já é um pouquinho mais acerca de ação básica, de primeiros socorros básicos. Mas no caso da criança nessa idade, a gente trabalha tentando prevenir que ele se coloque em situação de risco. E além desse trabalho, que é o programa de bombeiro na escola, né, a gente ainda temos as palestras. Então, constantemente somos demandados por empresas solicitando se nós podemos palestrar acerca de um assunto. Por exemplo, na semana passada, e essa semana nós estamos executando um circuito de palestras com os atiradores de guerra, onde nós estamos nos instruindo acerca de várias temáticas. Acerca de APH, né, que eu falei, atendimento pré-hospitalar, de combate básico ao incêndio, de várias manobras para que nós possamos termos pessoas que consigam dar um primeiro atendimento até a chegada do Corpo de Bombeiros. Então, o foco da educação pública é isso. É prevenção e é uma primeira ação em segurança até a chegada do bombeiro. Certo. E agora falando um pouco sobre você mesmo, tenente. Como que foi a sua escolha ser bombeiro? Você falou que foi criado aqui em Ourinhos. Conta pra gente esse cenário, na verdade. Bom, na verdade eu olhando aí pra trás, né? Eu sou o primeiro tenente que realmente chega aqui, que é filho da casa. Eu fui criado no quartel desde menininho. Ourinhos, no quartel nós temos já aqui em Ourinhos desde 1969. E eu fui criado desde criança aqui. Meu pai é bombeiro aposentado. Então, meu pai chegou em Ourinhos em 1988. E eu até brinco com os meninos lá, né? Eu sou um dos mais novos, mas eu brinco com eles que eu sou o mais antigo de quartel. Eles falam, exatamente. Não, eu tô aqui desde criança. Então eu sempre tive muita vontade de ir pro bombeiro. E quando eu já estava na época do ensino médio, então... Já estava aqui em Ourinhos, né? Estava em Ourinhos. Eu sou filho da rede pública de Ourinhos, inclusive. Estudei a vida inteira no Racanelo e na ETEC aqui de Ourinhos. Então aí eu comecei a estudar pro concurso. Estudei bastante pro concurso, deu certo. Entrei na Academia do Barro Branco. Isso que eu ia falar. E passou no Barro Branco ainda. No Barro Branco. Formei no Barro Branco. Em 2018 foi minha formatura no Barro Branco. E depois eu fiz o CBO, curso de bombeiros para oficiais. Aí tive a grata satisfação de ser o primeiro colocado. E o primeiro colocado do curso de bombeiros para oficiais, ele consegue escolher, independentemente das vagas da região que ele quer trabalhar. É um prêmio. Então eu consegui escolher a nossa macro região de Marília e Bauru, que é o 10º GB. E eu dei a sorte, ou... Deus, né? Sorte, Deus, os dois. De que o comandante, quando eu cheguei aqui, era o então tenente do meu pai, aqui em Ourinhos. O coronel nosso, que era o coronel Marcelo, era o tenente do meu pai quando eu era criancinha no quartel. Olha isso. E aí tinha vagas em toda a região, macro-região de Marília e Bauru, mas o coronel falou, não, você vai para Ourinhos. E aqui estou há 4 anos. E você ficou em casa. Que maravilha. E existe alguma ocorrência, assim, na sua trajetória que te marcou? Várias ocorrências nos marcam, né? Mas acho que a que me marca mais, que me marcou mais, tem algum tempo dela, foi um incêndio de residência em Marília. Nós estávamos lá e tinha um informe de uma senhora que não estava sendo localizada e a filha dela estava aguardando no lado externo da edificação. E nessa ocorrência, foi uma ocorrência bem complexa, né? Um incêndio bem grande. E infelizmente, ao término, a gente acabou localizando o corpo da senhora carbonizado. E a filha estando lá fora, né? E nessa época, nesse momento de nós até nós localizarmos, fazermos todo o trabalho para garantir que estivesse em segurança, o trabalho de extração desse corpo, no meio do cômodo queimado, estava tudo destruído. Tudo. A ação do fogo acabou com tudo. A única coisa que sobrou lá foi uma Bíblia. Nossa. Intacta. E aí, eu sou católico, eu creio muito em Deus. E eu acho que Deus deu uma oportunidade de fazer um pouco diferente, né? Quando a gente entra no bombeiro, a gente entra para salvar vidas. Só que, infelizmente, não são todos os casos que nós conseguimos. Então, nas palavras do Cortella, né, temos que fazer o melhor possível, temos que fazer o melhor com as condições que temos, até termos condições melhores de fazermos melhor ainda. E naquela situação, aí foi o que eu falei para ela. Eu recolhi aquela Bíblia, né, que estava intacta, era a única coisa que estava intacta no quarto, o resto tudo queimado. Eu apertei para ela, a senhora crê em Deus? Eu creio. Eu falei, infelizmente, hoje eu não consigo trazer a sua mãe de volta pro seu lar. É uma tristeza pra gente não conseguir. Mas eu posso pensar que ela tá num lugar melhor que todos nós. Então, essa Bíblia tava no cômodo que ficou inteiro queimado. E a única coisa que sobrou foi a Bíblia. Então, eu acredito que é Deus falando com a senhora e te mostrando que, infelizmente, hoje a senhora não terá sua mãe fisicamente, mas ela tá no melhor lugar do que todos nós. Então eu acho que vi muita coisa feia no serviço, né? Muita coisa ruim, mas creio que por essa questão espiritual foi o que mais me marcou até hoje. Nossa, e
Como que você se prepara emocionalmente, eu digo? Porque são situações sempre extremas. Nunca é um dia a dia comum, tranquilo. Precisa ter esse trabalho emocional, né? Uhum. O primeiro passo, nós temos um exame psicológico, né? O concurso, para nós entrarmos, ele é dividido em várias etapas. Não é simples. Então, seja o oficial, seja a praça, ele tem várias etapas a cumprirem. E uma das etapas é o exame psicológico, que é bem complexo, inclusive. Boa parte dos candidatos ficam no exame psicológico. Então, o profissional triado ele já passou por uma seleção psicológica. E dentro da instituição, posteriormente, você vai ficando... Falar que não sente? Não, é mentira. Por exemplo, nesse afogamento que eu comentei do Rio Pardo. Sim. Eu tenho muita proximidade com a minha mãe. Minha mãe estava no sítio. Eu via lá a mãe do menino na beira do rio e não tem como você não lembrar da sua mãe. Imediatamente lembrou da sua mãe, com certeza. Então, não tem como. Só que você é profissional, você é técnico. Você não pode transparecer isso. Você é a última esperança daquela pessoa. Então, é um momento que você tem que ter calma, ter parcimônia para executar a melhor técnica possível. Isso vai vindo com o tempo, né? Com o tempo, com a exposição. Você vai vendo tanta coisa que você vai aprendendo não é que não a sentir. Porque a partir do momento que nós não sentirmos nada, pode passar no psicólogo e pedir baixa que você deixou de ser humano. Então não é que você vai deixar de sentir, mas você vai aprender a canalizar suas emoções para jamais transparecer numa ocorrência. E se necessário for transparecer, se isolar, sai de perto, tira ali um tempo e volta inteiro. Porque vocês são um ponto de confiança, né? Justamente. Totalmente. Justamente. E assim, quais são os desafios de comandar a corporação aqui em Ourinhos? Né, querendo ou não, você realizou um sonho de menino, né? Filho de bombeiro, filho aqui da terra, e conseguiu ser o comandante da corporação aqui. Isso traz ainda mais peso, mais responsabilidade dentro desses desafios que a gente queria saber? Com certeza. Porque eu faço para a família de todo mundo, né? Eu trabalho aqui em prol de construir um serviço digno para a família de todos, inclusive para mim. O meu familiar pode ser amanhã, ou hoje demandado em um momento que eu estou de folga, o meu profissional pode ser demandado para atender um familiar meu. E se não for o meu familiar, é o familiar de outra pessoa. Então isso traz um desafio muito grande e uma preocupação insistente de nós garantirmos um serviço de eficiência. E aí entra a principal dificuldade que a gente tem, né? Dificuldade não, o principal desafio, né? Que é como convencermos todos, porque é um sistema, como convencermos todos acerca da importância do Corpo de Bombeiros. E graças a Deus, graças a Deus, Deus me abençoou e eu consegui, hoje, a gente conseguiu conversar bastante com as autoridades políticas aqui da região e elas nos apoiam sobremaneira, temos uma perfeita sincronia com a municipalidade de toda a nossa região e dentro do quartel tem uma tropa também que veste a camisa, que corre junto e juntos a gente constrói cada dia um bombeiro melhor para poder atender a nossa população. E para a gente finalizar, Tenente, qual mensagem o senhor deixaria para a população de Ourinhos em relação ao trabalho de vocês, em relação ao que essa união bombeiro-população pode trazer de benefício para toda a sociedade? Acho que a frase seria: juntos somos mais fortes. Estamos aqui para defendê-los. Confiem no Corpo de Bombeiros, contem com o Corpo de Bombeiros da região. A nossa missão é salvar vidas. Não tenham dúvidas que tanto eu quanto qualquer um dos profissionais que nós temos no quartel daríamos a vida por você que eu nem conheço para tentar te salvar numa situação. E se cada um fizer a sua parte, especialmente na parte da prevenção, a gente consegue evitar várias ocorrências. Estamos à disposição e nós amamos fazer o que fazemos. Mas infelizmente nas ocorrências mais graves, especialmente, é a população que sofre. E tem um ditado que fala, né, que não há glória em guerra que poderia ter sido evitada. Então, se conseguirmos ter uma conscientização da população em prevenirmos, principalmente o acidente de trânsito, tendo cautela no trânsito, o afogamento, tomando cuidado com o rio, um grande incêndio de cobertura vegetal, não tocando fogo em pequenos trechos que vão virar grandes incêndios, nós conseguimos prevenir essa situação e garantir a integridade de todos da melhor forma possível. Tenente, queria agradecer muito sua presença aqui hoje. Foram informações extremamente importantes, essenciais. Eu tenho certeza que muita gente não conhecia tudo que vocês faziam, toda essa dedicação que vocês têm por Ourinhos. A gente queria deixar esse canal sempre aberto para vocês aqui. A gente pode, inclusive, depois fazer até um Ourinhos Cast especial Queimadas, que daqui a pouco, legal. Né, vamos começar também aí num período complicado, mas olha, esse canal está sempre aberto para o senhor, viu? Muito obrigado. Eu agradeço sobremaneira. Para mim foi uma honra estar aqui com a senhora, estar aqui com o senhor de modo geral, falando um pouquinho com você aí que está nos assistindo.
é uma felicidade muito grande e contem sempre com o Corpo de Bombeiros. Precisando, estaremos sempre à disposição dos senhores. Obrigada, Tenente. E para você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia e até o próximo Ourinhos Cast.